Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula dessa semana e hoje aula de geografia. Então, eu vou pedir para você abrir a sua apostila lá em geografia. Aqui nós temos na página 3, o capítulo 4, Brasil, Redes e Hierarquia Urbana. Neste capítulo, continuaremos nossos estudos sobre o processo de urbanização das cidades brasileiras. Para tanto, vamos analisar a formação e a organização da rede urbana e o fluxo de pessoas, mercadorias, serviços e informações, tá? Então, nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa rede e essa rede urbana, Esse fluxo de pessoas. Aqui na página 4, nós temos uma imagem bem interessante. Essa ilustração aqui representa uma rede de cidades. Observe com atenção. Então, aqui nós temos cidades de diferentes tamanhos, certo? Mas o que existe entre elas? Elas se conectam entre si, elas estão conectadas, Uma fornecendo para a outra informações e mercadorias, fluxo, de pessoas, enfim. Elas estão interligadas e conectadas entre si. Por mais que sejam cidades diferentes, elas estão o quê? Conectadas, tá? Letra A, aqui na página 5. Na sua opinião, o que é uma rede de cidades? E aí, o que vocês acham? De acordo com a imagem que a gente viu aqui. Então, rede de cidades é um conjunto de cidades que estão o quê? Interligadas, conectadas. Complete a ilustração desenhando no espaço em branco a área urbana do município onde você mora. Então, a área urbana de Siqueira Campos, vocês vão desenhar aqui nesse círculo aqui, tá bom? Vocês podem desenhar ali a parte do centro, onde tem bastante fluxo de comércio, de pessoas. Muito bem, agora vamos ler aqui juntos. Acompanhe aí na sua apostila a leitura desse texto. Se você quiser dar uma pausa para desenhar, pode pausar e aí você continua comigo, tá bom? A rede urbana brasileira é formada por um conjunto de cidades pequenas, médias e grandes, distribuídas pelo território. Essas cidades são interligadas por meio das vias de transporte e comunicação, mantendo entre si fluxos de pessoas, serviços, mercadorias e informações. Todas as cidades que compõem uma rede urbana têm uma ordem de importância de acordo com as funções que exercem. Em algumas delas, a função principal é o comércio e a prestação de serviços. Em outras, a atividade industrial. Outras ainda desempenham função político-administrativa, turística ou portuária, por exemplo. Então, a gente já estudou sobre as características das cidades, as funções que elas têm. E a rede urbana brasileira, ali a palavra rede, pode ser utilizada em diferentes contextos, Pense um exemplo e compartilhe com a turma. Então, rede de dormir, o que mais? Rede de pesca, rede de internet, de sinal. O que mais que a palavra rede pode ter significado? Vários. Se vocês forem pesquisar no dicionário, vão ver que tem vários significados essa palavra. E no contexto certo, Então aqui tá falando de rede, não tá falando da rede que dorme, Da rede de pesca. Tá falando da rede urbana, quer dizer, dessa sensação de interligado, de conectado, Muito bem. Continuando aqui na página 6. Quanto mais funções uma cidade apresentar, mais importante e maior influência exercerá sobre as outras cidades, estabelecendo assim uma hierarquia urbana. Para entender melhor o que é uma hierarquia urbana, imagine uma pequena cidade com um posto de saúde, uma ou duas escolas, um banco e alguns estabelecimentos comerciais e de serviços. Então, imagine Quatiguá, por exemplo. Essa cidade tem condições de atender às necessidades básicas da população do município. Entretanto, se algum morador precisar de um médico especialista ou quiser cursar uma faculdade, terá de se deslocar para uma cidade maior. Podemos concluir, então, que uma cidade se destaca em relação à outra, quando oferece maior diversidade e qualidade de serviços, Então, aqui é muito fácil da gente enxergar isso, Por exemplo, vocês moram em Siqueira, eu moro em Quatiguá. Quatiguá ainda é menor que Siqueira, Então, se eu quero um médico especialista, pode ser que eu não encontre aqui essa especialidade. Então, eu vou ter que ir para
Santo Antônio, ou vou ter que ir para Jacarezinho, né? Acontece isso também com vocês, né? Às vezes precisa de algo no comércio que não tem aí. Se bem que o comércio já está bem, né, avançado, mas eu vou encontrar em cidades maiores. Então, eu tenho que me deslocar numa cidade. Então, quer dizer que Jacarezinho e Santo Antônio se destacam em relação a Siqueira Campos, em relação a Quatiguá, porque são cidades maiores, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Todos os anos, alunos de vários municípios brasileiros inscrevem-se para estudar nos cursos ofertados pela Universidade de São Paulo, a USP, Campus São Paulo. A USP é a maior produtora de documentos de pesquisa do Brasil. O Aeroporto Internacional de Fortaleza é um dos fatores de influência da cidade sobre mais de 170 municípios brasileiros, como Sobral, Calcaia, Mossoró, Jijoca e Jericoacoara, Crateús, Juazeiro do Norte, entre outros. Então, são cidades próximas, né? Mas a cidade maior, ela tem uma influência, porque acaba que acontece a mesma coisa aqui. A pessoa quer estudar, quer cursar uma faculdade, ela vai para Curitiba, ela vai para Jacarezinho, né? Para poder estudar e poder continuar ali, né? Com a ajuda de um adulto, pesquise e registre a principal função desempenhada por sua cidade na organização de rede urbana. Então, aqui, Siqueira Campos, qual a principal função desempenhada? Então, tem pessoas que vêm para Siqueira Campos para morar aqui devido a quê? Qual é a parte que se destaca aqui? Na apostila passada, a gente colocou que Siqueira Campos pode ser uma cidade industrial, né? Devido à Protorque, que é uma empresa muito grande, que contrata bastante gente, né? Então, aqui devido à empresa, né, a indústria ali, a Protorque. Mas vocês podem dar uma pesquisadinha também. Vocês e seus familiares já se deslocaram para outros centros urbanos em busca de bens e serviços não ofertados no lugar onde moram? E aí, vocês já tiveram que sair de Siqueira para ir em outra cidade próxima aqui para se consultar, para comprar alguma coisa diferente, enfim, algum serviço diferenciado que não tem em Siqueira. Então, você vai marcar atendimento médico, educação, comércio, lazer, aeroporto. Então, qual dessas aqui você vai marcar? Aí você explica, né? Atendimento médico. Especialista, sei lá, oftalmologista em tal cidade, tá bom? Então, você explica qual foi aqui e o lugar. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Todas as cidades da rede urbana estabelecem entre si algum tipo de relação, que depende da função que cada uma exerce. Verdadeiro. As redes urbanas são formadas por cidades do mesmo tamanho, interligadas por via de transporte e comunicação. Não são do mesmo tamanho. Tem cidades pequenas, cidades maiores, porém tem transporte ali que faz, né, a locomoção ali, a mobilidade das pessoas, mas não são cidades do mesmo tamanho. Em uma rede urbana, as cidades que oferecem maior diversidade e qualidade de serviços influenciam as demais cidades no entorno. Com certeza, né? Cidades que têm maior diversidade de serviços, aí faz com que as pessoas se desloquem até lá. A hierarquia urbana cria uma rede de ligações e influência entre as cidades, grandes, médias e pequenas. Sim, muito bem. Agora, metrópoles. A maior cidade na hierarquia urbana é chamada de metrópole, a cidade-mãe, ou seja, uma cidade populosa, em torno da qual outras cidades vão crescendo, recorrendo à sua estrutura, uma vez que conta com uma grande variedade de estabelecimentos comerciais, de serviços, universidades, sedes de empresa e outros tipos de atividades. Então, a palavra metrópole é de origem grega, metrópolis, metra, matriz, que significa, então, matriz, né, o centro ali, e polis, cidade, tá? Aqui nós temos um mapinha do Brasil aqui. Existem no Brasil 12 metrópoles que se interligam e exercem influência sobre municípios localizados até mesmo unidades federativas diferentes. No mapa a seguir, identifique as metrópoles brasileiras e o número de municípios influenciados por elas.
Então, aqui, ó, nós temos no mapa, na legenda, a capital. O que tá de laranjinha é metrópole. E ali, número de municípios influenciados pela metrópole, na bolinha rosa. Então, por exemplo, Curitiba, vamos ver aqui na nossa unidade federativa, no Paraná. Curitiba é a metrópole e 666 cidades são influenciadas por essa metrópole. Nós temos São Paulo, que é a maior metrópole, né? Onde 1.028 cidades são influenciadas por ela. E aqui vocês podem ver as outras metrópoles também. Você sabia? São Paulo é uma grande metrópole nacional. A cidade exerce influência sobre municípios localizados nas unidades federativas de São Paulo, então municípios do estado de São Paulo, de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Então, São Paulo é a metrópole nacional do nosso país, né? Vários estados aqui, como a gente viu, são influenciados, né? Ou seja, São Paulo exerce influência para esses municípios, tá bom? Muito bem, então aqui agora, com base no mapa, a gente vai completar essa atividade aqui, gente. Então, é bem simples aqui, tá? Eu vou fazer aqui alguns exemplos para vocês continuarem, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Como é bem simples, vocês vão entender o que é para fazer. Complete a tabela a seguir. Deixa eu trocar de lápis. Complete a tabela a seguir com o número das metrópoles brasileiras e o número de municípios sobre as quais exercem influência econômica. Então, a primeira coisa aqui, você tem que saber as regiões, né? Se vocês não sabem regiões, aí fica difícil. No norte do Brasil, nós temos duas regiões. Aonde fica a região norte do mapa, gente? Pelo amor de Deus. Aqui, nessa parte, ó. Na região norte, nós temos Manaus e Belém, tá? Então, completem aqui. Belém, Manaus. Ou a outra ordem. Número de municípios, vocês vão ver. Manaus é 72. Então, você coloca aqui, 72. Belém, 161. Agora a gente vai para a região Nordeste, gente. Região Nordeste, pra cá, ó. Essa região aqui, ó, da Bahia, tá? Pega toda essa parte aqui. Tocantins, Maranhão, ok? Mas aqui no Tocantins não tem metrópole. Então, Bahia tem uma metrópole, que é Salvador. Nós temos Fortaleza, Recife. Então, são 3 metrópoles da região Nordeste. Salvador, Recife e Fortaleza, que são as capitais, né? Então, você coloca aí. Aí, você vai pôr o número de cada um. Então, Salvador, 486. Recife, 666. Ó, igual ao Paraná. Fortaleza, 786. Centro-Oeste, gente, essa região aqui, ó. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, aqui, Brasília, Goiânia, né? Brasília e Goiânia. Então, Centro-Oeste, Goiânia, Brasília. Coloca aqui o número de Goiânia e o número de Brasília. Sudeste, gente, os estados da região Sudeste. São Paulo, Belo Horizonte, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Quais são as metrópoles da região Sudeste? São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá? A Vitória do Espírito Santo na metrópole. Então, coloca ali essas 3. Brasília não. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Aí você põe os números aqui. E da região Sul, nós temos 2 aqui, né? Curitiba e Porto Alegre, região Sul, nossa região. Então, coloca Curitiba, o número de cidades que Curitiba exerce influência e Porto Alegre. Com base nos dados que você organizou na tabela da atividade anterior, responda. Qual é a metrópole que influencia a maior quantidade de municípios brasileiros? Em que região brasileira ela se localiza? Então, qual é o município ali que a gente viu? Qual é a metrópole que exerce maior influência? São Paulo, tá? São Paulo. Qual é a região que São Paulo fica, gente? Região Sudeste, tá? Você reside em alguma das metrópoles listadas? Caso resida, registre o nome dela, da unidade federativa e da região brasileira. Então, nós não residimos numa metrópole.
Não. Muito bem. Então, vamos ler aqui essa informação para terminar nossa aula de hoje. Curitiba é uma metrópole da região sul do Brasil. Ela exerce influência econômica, social e cultural em mais de 660 municípios localizados nas unidades federativas do Paraná e de Santa Catarina, somando mais de 16 milhões de pessoas que utilizam os bens e serviços oferecidos pela cidade. Então, aqui tem um QR Code também que vocês podem acessar para ver o que está mostrando aqui, tá bom? Galerinha, para terminar a sala de geografia, é óbvio que não vai ser só essa atividadezinha fácil aqui, né? Nós vamos ter também uma atividade do CA. Deixa eu só ver a página. 63. Então, aqui, ó. Vocês vão fazer a atividade da página 63, fazer um desenho aqui. Então, leia o que tá pedindo e faça as atividades dessa página, tá bom? Então é isso, turminha. Nossa aula de geografia fica por aqui. Já começamos aqui o volume 3, né? E a gente se encontra na próxima aula, então, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.